Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Karina e hoje eu vim aqui trazer um vídeo para vocês com 3 práticas pedagógicas para serem utilizadas em crianças e adolescentes na prevenção do suicídio. Eu vou deixar bem claro que eu ainda estou em formação, mas eu resolvi trazer esse vídeo porque hoje, dia 10/9, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, para quem não sabe. E eu acredito que a pedagogia ela tem uma contribuição muito importante no que diz respeito à prevenção da depressão e do suicídio. Todos os anos, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, lança alguns números de doenças. E, por exemplo, às vezes eles lançam números como, por exemplo, câncer de mama. No Brasil, tantas pessoas, 60 mil mulheres vão ter câncer de mama. E quando eu ouço esses números, gente, não tem como a gente saber quem que entra nessa estatística, são números. Mas quando eu ouço esses números, eu tenho duas opções. Ou eu vou começar a implementar algumas medidas de prevenção em mim mesmo, para poder evitar essa doença ou para poder detectar essa doença antes, como o autoexame, como ir no médico sempre, ter uma alimentação saudável, ou eu posso simplesmente fingir que eu não sou humano, que eu não vivo na Terra e começar a não ir no médico, a não fazer exames. E com a prevenção do suicídio, ela funciona desta forma. Uma das maiores causas de suicídio no mundo é a depressão. E a gente precisa cuidar das nossas crianças. Porque, gente, é na infância que a criança começa a ter a formação da personalidade, do caráter, da autoestima. O suicídio ele não é muito divulgado na sociedade porque ele é considerado como se fosse um gatilho. Por exemplo, uma pessoa suicida e tem alguma outra pessoa querendo suicidar, eles consideram que, dependendo da forma como ele for divulgado, ele serve como um gatilho, como se a pessoa tomasse coragem para fazer isso. Mas não é porque ele não é divulgado que ele não existe. É muito mais fácil a gente enfrentar o nosso inimigo do que tentar fugir dele ou fingir que ele não existe para nós. E a primeira dica que eu quero dar para você é a seguinte: tenha um olhar mais apurado para as emoções de seus filhos, ou da pessoa que você esteja educando. Se você for responsável, tio ou tia, tenha um olhar mais apurado. O que acontece? As nossas emoções, elas são como um reflexo do que tem dentro da gente. É muito difícil alguém mentir emoção. Por exemplo, se eu estiver muito triste, eu não vou conseguir sorrir. Se eu estiver muito feliz, vai ser muito difícil eu ficar com a cara fechada. Se eu estiver com raiva, vai ser muito difícil eu ter autocontrole. E essas emoções, elas são difíceis pra gente ter controle. Isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo da nossa jornada. Imagina para criança. Só que muitas vezes a gente reprime isso dentro da criança. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, que é uma coisa que eu ouvia muito na minha infância e que eu acredito que ainda tem muita gente que faça isso. Às vezes, quando a criança tá chorando, a gente olha para ela e fala com ela assim: engole o choro. Gente, isso é uma coisa horrível. Isso é uma coisa horrível. Gente, primeiro que choro não foi feito para engolir, choro foi feito para sair. Segundo, que quando você fala com a criança para engolir o choro, é como se você estivesse falando com ela que as emoções dela não importam, que é para ela guardar aquilo dentro dela. E às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a criança. Aí você pode pensar assim: mas a criança chora por pirraça. Sim, tem muita criança que chora mesmo por pirraça. Mas você que é pai ou mãe, eu acredito que você conhece o choro do seu filho. Então, muitas vezes, quando a criança estiver chorando, às vezes ela teve um dia mal na escola, às vezes algum coleguinha falou alguma coisa que magoou o coração dela. Então, em vez de você ir logo falando com a criança, engole o choro, aí para de chorar, olha para a criança, olha nos olhos dela, pergunta: o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa no seu dia, na sua escola? A criança ela vai se sentir segura de te contar as coisas. E se for o caso de ter acontecido alguma coisa
de algum coleguinha ter falado alguma coisa com ela na escola, senta com essa criança, conversa, explica para ela que muitas vezes a gente fica triste mesmo, que às vezes alguém fala as coisas com a gente que magoa o coração da gente. Explica para essa criança que isso não é uma coisa anormal. Se essa criança, ela ficar engolindo choro, ela ficar engolindo a mágoa, guardar, gente, isso vai explodir na adolescência, que é a fase que geralmente explode por conta de hormônios, por conta de vários acontecimentos que tem na vida dessa criança, dessa adolescente. Então conversa com essa criança. Talvez você pode fazer essa criança, falar para essa criança fazer algum desenho para o coleguinha dela. Você está ensinando essa criança a ser uma pessoa mais altruísta, a ter mais empatia com o próximo. Não deixe isso virar uma bola de neve. Se essa criança ficar guardando essa mágoa, engolindo esse choro, às vezes a criança, pode ser que ela passe por alguma situação de abuso, por alguma situação de bullying. E se você ficar fazendo isso, com o tempo, ela perde a confiança em você. Se um dia ela passar por uma situação assim, provavelmente ela não vai ter confiança de te contar o que está acontecendo com ela. E a segunda dica que eu gostaria de deixar aqui para você é evitar o excesso de crítica à criança. O que acontece? Quando a gente critica demais a criança, é como se a gente estivesse abafando a criança. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem fácil. Vamos supor que você deu 5 tarefas para a criança. E a criança voltou para você com 2 tarefas que ela conseguiu cumprir e 3 tarefas que ela não conseguiu cumprir. Às vezes, a correria do dia a dia, o nosso estresse com outras coisas, a gente acaba criticando a criança. Ah, mas você não fez certo. Ah, mas você erra demais. Ah, mas de novo você errou. Ah, mas eu já te ensinei. Gente, isso na adolescência pode ser que isso desenvolva na criança uma estima muito baixa. Às vezes, não sei se vocês já perceberam que tem pessoas que qualquer coisa que a gente fala com elas, às vezes a pessoa leva pro lado pessoal. Às vezes a pessoa fica tão chateado que a gente não entende às vezes por que a pessoa tá tão chateado. Por causa às vezes de coisas muito simples. E isso pode desencadear na criança, sim, uma depressão. Principalmente na adolescência. O excesso de crítica pode sim desenvolver na criança esse tipo de depressão. E a dica que eu dou a você é o seguinte: se você pediu para a criança fazer 5 atividades e ela te trouxe 3 que não foram cumpridas adequadamente e 2 que foram cumpridas, para de olhar para as que não foram cumpridas. Começa a olhar para as que foram cumpridas. Primeiro, você elogia a criança pelas coisas que ela fez. Dá os parabéns para ela, fala que ela fez com perfeição. E depois, não é que é para você desconsiderar o que ela não fez, o que ela fez de errado. Você vai conversar com ela, mostrar para ela o que ela fez de errado, sem gritar, sem chamar a atenção da criança de forma muito brusca, de forma muito rude. Ensina para ela, mostra para ela o que ela fez de errado, ensina para ela qual que é a forma correta de fazer. Desta forma, você vai ensinar para a criança que quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente pode ir lá tentar fazer de novo. Provavelmente essa criança ela não vai ser desse tipo que se magoa facilmente, porque você deu uma chance para essa criança. E a terceira dica que eu gostaria de dar é: ensine a criança a dádiva do perder. Gente, isso é extremamente importante. A criança ela precisa entender que na vida a gente ganha, a gente perde. Porque se essa criança ela não sabe perder, quando ela chegar na adolescência ou na fase adulta dela, ela vai ter perdas. Pode ser uma perda de uma amizade, pode ser perda de algum relacionamento, alguma pessoa que ela gosta que não queira ter uma amizade, um relacionamento com ela. E nisso a gente tem 2 principais problemas que eu considero que são grandes problemas. Ou essa pessoa, ou esse adolescente, ele vai lidar com a frustração de uma forma muito deprimida, vai se trancar, não vai querer falar com ninguém, vai viver ali no mundinho dele e pode sim desenvolver uma depressão. Ou esse adolescente, ele pode, e esse adulto pode desenvolver uma forma muito agressiva. Não sei se vocês já perceberam, toda vez que acontece um caso de feminicídio,
A primeira coisa que a gente escuta é o seguinte: ai, a pessoa matou a outra porque não aceitou o fim do relacionamento. O que significa isso, gente? Pessoas que não sabem perder, pessoas que não aprenderam a perder na vida, que não aprenderam a lidar com a frustração, que não sabem que às vezes na vida a gente perde mesmo, que nem todo mundo gosta da gente, que às vezes a gente tem que dar a volta por cima, que existem outras pessoas no mundo, que a gente consegue ter outras amizades, ter outros relacionamentos. E uma forma muito legal de se ensinar isso para a criança, porque já foi comprovado que a criança ela aprende melhor por meio de brincadeiras e jogos. E uma forma que eu gosto muito de ensinar, que é uma forma muito legal, é através de jogos. Eu vou dar um exemplo aqui de um jogo, que é um jogo muito comum, que foi um jogo muito comum na minha infância, e que é um jogo que todo mundo consegue fazer até em casa, que é o jogo da velha. Através do jogo da velha, você vai conseguir ensinar para a criança que é normal perder, só que você precisa fazer esse jogo da forma correta, porque às vezes a gente fica com dó da criança e o que a gente faz? Ah, vamos deixar ela ganhar, vamos deixar ela ganhar. E você nunca deixa a criança perder. Você precisa deixar essa criança perder, deixa ela perder. E se ela perder, às vezes ela vai falar assim: ah, eu não quero jogar mais. Vai lá, chama a criança, explica para a criança que mesmo que ela perdeu, ela tem outra chance de fazer o jogo de novo, que ela pode tentar outras vezes, que não é porque ela perdeu uma vez que ela não vai jogar mais, que ela não vai fazer mais. Ensina para a criança que ela tem outras formas de ganhar e você fazendo isso provavelmente vai ser um adolescente que não vai se e um adulto que não vai se desesperar em meio às perdas, que não vai querer agredir os outros. Então, gente, são dicas assim muito simples que eu acredito que todo mundo tem condições de fazer. Eu gostaria de indicar um livro aqui que é bem interessante para pais, que é um livro do Augusto Cury, que são as 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Eu já li esse livro, ele é bem interessante. Ele dá assim regras que servem para a vida da gente. Eu sei que tem muita gente, muitos pais, muitos educadores, sejam tios, avós, a pessoa que está com a criança, que muitas vezes erram não porque quer, erra querendo fazer o bem. Por exemplo, às vezes a gente fala com a criança que é para ela engolir o choro na intenção de fazer a criança ser forte. Às vezes a gente deixa a criança ganhar um jogo na intenção de deixar ela mais feliz. Ou às vezes a gente critica a criança mesmo, às vezes porque a gente está com falta de paciência. Mas assim, tem muitas coisas que a gente precisa rever, porque a gente precisa proteger essas crianças, gente, da depressão, de coisas que não vai ter como a gente proteger elas pro resto da vida. Então, vou deixar uma última frase aqui do Augusto Cury, que ele fala no livro dele, O Vendedor de Sonhos, onde ele fala que o suicida, ele não quer morrer, mas sim acabar com a dor dele. Então, vamos fazer a nossa parte de muitas vezes tentar amenizar isso. Esse problema, gente, ele é um problema nosso, porque são números. E a gente não sabe quem são esses números. A gente precisa tomar medidas preventivas urgentes para poder tentar, pelo menos, diminuir um pouco desses números. E eu gostaria de te agradecer, você que viu esse vídeo até agora, muito obrigado. Se você gostou dessas táticas, dessas dicas, compartilhe esse vídeo com quem tem filhos, com quem você considera que vai ser útil esse vídeo para a pessoa. Fiquem com Deus e muito obrigado por ter me ouvido até aqui.